network para compradores. Afinal de contas, isso é importante? É indiferente? O que você acha? Eu acho que... Olá, pessoal. Estamos começando o Negociação, o primeiro episódio do podcast que vai conectar compradores e vendedores na arte de fazer bons negócios. Estou eu aqui, Vidal, e meu parceiro André. Olá, pessoal. Hoje, além desse podcast começando hoje, também começa a primeira série da primeira temporada, Vozes de Compras. E para começar essa temporada, temos uma convidada muito especial. Daqui da nossa região, está com a gente hoje a Juliana Deorac. Olá, Juliana, tudo bem? A Juliana, que é fundadora do Grupo Sul Conecta e organizadora do Conecta Sul, maior evento voltado para compras da nossa região. Sócia da Cadarn Consultoria. Coautora dos livros Mulheres em Compras e Manual e Fundamentos do Compras, que ganhamos aqui um grande presente, o kitzinho. Muito obrigado, Juliana. E também autora do livro O Ciclo de Inteligência em Compras. Bem-vinda, Ju. Conhecida como a Ju do Conecta, né? Ju do Conecta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário o pessoal está vendo o podcast. Agradecer a vocês, Vidal, Gurgel, pelo convite. É uma honra estar fazendo parte aqui da estreia desse podcast. Momento único, né? Mais um movimento para a área de supply chain na região sul do Brasil. Boa. Não, e também com tanta qualificação, nós é que ficamos felizes de ter você aqui nessa abertura. Bom, vamos começar então? Bora! Dar uma esquentada. Ju, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: network para compradores. Afinal de contas, isso é importante? É indiferente? O que você acha? Eu acho que depende. Se você quer crescer, evoluir na sua carreira, é indispensável. Agora, sempre existe o comprador que quer só tirar os pedidos no final do dia, bater o cartão, ir para casa e fechar o seu dia e não busca mais do que isso. É uma pequena fatia. Agora, para essa grande fatia que busca mais, que quer desenvolver, o comprador júnior que quer virar o sênior que quer alcançar uma liderança, que quer se destacar, né? Que quer alçar novos voos, eu digo que é indispensável. E foi também dessa forma que nós nos encontramos, né? Dessa forma que nós estamos aqui hoje, a caminhada até aqui. Tem um grande amigo meu, que deve ser conhecido de vocês, que é o Roberto Caran, presidente da ABPC, e ele sempre fala sobre o networking com uma frase que, para mim, marca muito, que é: seja interessante e não interesseiro, né? Então, o network é muito disso, é a arte de construir boas relações que ramifiquem e geram frutos para todas as partes envolvidas. Né? Não é você conhecer alguém para quem você vai pedir favores, né? Não é conhecer alguém que você vai usar para algo, mas é você também se colocar à disposição da sua rede. Então, hoje eu acredito muito nisso, inclusive no livro Mulheres em Compras, falo da construção, é um livro que fala da construção de carreira de mulheres na área de compras, né? Então, eu, particularmente, falo muito sobre isso, da construção da minha carreira com base no networking e nas oportunidades criadas a partir disso. Então, eu sou uma grande defensora disso. Até por isso que existe Conecta Sul, até por isso que eu trabalho com consultoria e tudo que gira esse universo de trabalho hoje. Que maravilha. E isso é bem interessante, né? Porque por mais que a gente tenha eventos, treinamentos, eu vejo muito em eventos, nos intervalos, se vai mais de uma pessoa da empresa, dos compradores, o intervalo eles estão nas patotinhas, né? Você tomando um cafezinho do lado do cara que senta do teu lado o dia todo e não aproveitando essa oportunidade para realmente desenvolver um network, né? Qual que é a dica que você dá? Como que o comprador pode sair dessa concha dele e aproveitar esses momentos, né? Inclusive que nós estamos há poucos dias de mais uma edição do Conecta Sul. Como que ele aproveita esse momento para realmente desenvolver um networking de qualidade? Bom, eu acredito muito que uma boa habilidade de comprador é o do relacionamento, né? De saber se comunicar, entrar em uma conversa, enfim. Então, a minha dica
utilizem desse momento de evento como um momento para praticar isso, para desenvolver essa habilidade. A Juliana, de alguns anos atrás, era extremamente tímida. Era a pessoa que não falava nas reuniões, que ia para as reuniões como ouvinte e, tipo assim, tinha ideia, cochichava pro coleguinha do lado e tinha essa dificuldade de se expressar, enfim. E com o tempo, o praticando, né, o me arriscando, que foi desenvolvendo isso. Então, hoje, por exemplo, eu chego num evento que tá só eu, que eu não conheço ninguém. Eu saio no final do dia com uma lista de vários novos contatos. E simplesmente usando a famosa cara de pau, né? É chegar lá, prazer, eu sou Juliana, te conheci no LinkedIn, né? Às vezes a gente cria conexão no LinkedIn, não conhece a pessoa pessoalmente. Ou já ouvi falar de você, já curti um post seu. Ou, pô, eu vi um palestrante que você achou a palestra legal, enfim. Assisti a sua palestra, achei legal isso. Chega e dá um feedback genuíno para a pessoa sobre algo que você já viu, já conheceu dela, ou simplesmente se apresenta e fala, pô, você é lá da minha região, ou você trabalha numa empresa do mesmo segmento, ou tô buscando trocar ideia sobre o assunto. É não ter medo de colocar para jogo o que você tá buscando, mas também mostrar o que você pode oferecer para a pessoa, né? Foi assim que a gente se conheceu, né? Foi Lá assim no que a gente Conecta. se conheceu, exatamente. Juliano, deixa eu fazer uma pergunta, né? Esse perfil, né, mais pró-network, né, mais proativo, inclusive, mais protagonista, né, você percebe hoje, né, até porque não só pelo Conecta, né, mas pelos outros trabalhos que você tem também em contato com empresas e com compradores de várias empresas, na tua visão, hoje esse perfil ele é procurado? As empresas, quando recrutam, por exemplo, um comprador, na tua percepção, esse tipo de perfil, soft skill desse perfil, ele é explorado ou ainda não? É uma coisa que tem que nascer do comprador. As empresas ainda não estão buscando propriamente esse cara. Eu vejo que é algo que está em ascensão. Até alguns anos atrás, né? Um perfil mais buscado o que sabe utilizar o sistema Y, que é o sistema que a gente usa aqui na minha empresa. O comprador que já gerenciou, tocou a categoria que eu estou contratando. O comprador que tem línguas porque eu trabalho com compras específicas do país X, enfim. Claro que nada disso deixa de fazer parte do escopo, do currículo de uma contratação. Porém, da pandemia para cá, especialmente, eu vejo que as coisas se transformaram um pouco. Então, a gente precisa ter mais velocidade na busca de opções de novos sourcings. Uma ampla rede de networking facilita isso. Então, eu preciso de um novo fornecedor para este copo. Se eu tenho uma ampla rede de networking, um grupo de WhatsApp que eu participo, eu jogo lá e o pessoal me dá várias dicas de volta com uma velocidade maior, né? Então, essa velocidade que o mercado veio se transformando também veio transformando o perfil de profissional necessário nas empresas. Então, o relacional cada vez mais em alta. E a pessoa também que sabe fazer um bom uso desse relacionamento e sabe também ter uma boa postura com estes relacionamentos, né? Quando eu falo em bom uso e boa postura, eu tenho contato aqui do Gurgel. Gurgel é comprador, líder de compras, sei lá, numa empresa destaque na região. Quantos fornecedores querem o contato do Gurgel? Tipo, eu sair compartilhando, o cara vai perder um pouco da confiança em mim, né? Por outro lado, sei lá, eu sou da equipe do Gurgel, né? A gente tem esse lado também, de lideranças, né? Uhum. Às vezes tem uma liderança que não tem essa skill tão desenvolvida. Tem várias outras skills, mas essa skill do relacional não tão desenvolvida. Então, também não pode se sentir, como é que eu posso dizer? Talvez não seria ameaçada, mas não pode se sentir um pouco acuada com alguém da equipe que tenha essa skill, mas que tenha a liberdade de usar. Então, ele casa muito com o tema inteligência emocional, que é muito falado também, enfim. Eu acho que a gente pode chamar de inteligência relacional, que é uma skill, uma soft skill em ascensão dentro do mercado de compras. Legal. Eu vejo principalmente grandes empresas já tendo isso muito no escopo de contratação.
e migrando cada vez mais também para as médias e pequenas. Antes de você puxar a sua pergunta, porque ela falou de parceiros, de fornecedores, a gente tem que lembrar quem faz toda essa mágica acontecer, né, Vidal? Agradecer nossos patrocinadores aqui. Então, eu queria agradecer a Nutrito, Natureza que Nutre, são esses suplementos legais que estão aqui. Se você entrar no site da Nutrito agora, entra lá com o nosso voucher de desconto, negocia com 2is 10 e você tem 10% de desconto na compra dos produtos. Queria agradecer também a For You Consult, que é uma corretora de seguros, transformando riscos difíceis em estratégias inteligentes. Mais que seguros, é proteger o seu patrimônio e a sua reputação. Agradecer também a VRV Gestão, não é só sobre ser o melhor, é sobre melhorar sempre. E ao nosso grande parceiro Outplan, com sua ferramenta, o Outbuy Center, ajudando compradores na gestão de compras inteligente. Eu já trabalhei com Outplan, gosto muito, recomendo. Tá Legal, vendo? show. Liga lá pro Ângelo. Liga lá pro Ângelo. Você comentou da pandemia. A pandemia realmente foi um agente transformador para várias coisas, né? Inclusive, o boom da tecnologia para a conexão, para o trabalho remoto, foi bastante impulsionado também. Ele já vinha, né? E a pandemia transformou. O quanto essa transformação para conexões digitais acabou prejudicando um pouco a construção de relações, o networking, né? Porque a gente fica inclusive um convite, né? A gente tem uma live quinzenal com o nosso parceiro Bootcamp, negocia junto com o Bootcamp, em que a gente chama, abrindo a caixa preta, a gente coloca compradores e vendedores frente a frente, fazendo as perguntas que a gente sempre quis fazer. E a gente escuta bastante dos vendedores, né, André? Uma reclamação de que, cara, hoje eu não consigo mais chegar no comprador. Né, porque ele não abre a porta para eu fazer uma visita, até porque muitos deles estão remotos, então não existe mais a visita, né? O quanto que você acha que essa conexão digital pode ter atrapalhado um pouco esse relacionamento, esse acesso, né? É claro, tem o acesso do vendedor ao comprador, mas também o acesso do comprador, normalmente, a inovações que podem ser trazidas pelos vendedores também, né? Eu acho que teve 2 vieses que a gente pode enxergar aqui do online. O primeiro é o positivo, né? A gente conseguiu se conectar com muito mais pessoas. Então, o alcance aumentou, né? Eu vou dar de exemplo o próprio Conecta. O boom do Conecta foi na pandemia, quando a gente fez um evento online. A gente estava tudo pronto para fazer um evento presencial. Tipo, uma semana antes de estourar a pandemia, a gente tinha fechado o contrato com o local e tudo mais. De repente, não vai ter mais. Vamos fazer um evento online. E aí eu comecei a me conectar com várias pessoas influencers, digamos assim, da área, para ajudar a impulsionar isso. E, de repente, um evento que estava planejado para ter 600, 700 pessoas inscritas, teve 7.000, do Brasil inteiro. E tinha gente do Acre, do Amapá, de todo lugar, que eu ficava cada vez tipo, gente, como isso chegou lá? Então, o alcance aumentou muito e, desde então, muitos dos meus grandes amigos de hoje são dessa época. E muitos eu ainda não conheço pessoalmente, a gente mantém um relacionamento legal online. Mês passado eu conheci não sei se vocês conhecem, a Comex Land, ali, também aqui do sul, da região de Curitiba. Eles têm também uma grande rede voltada à Comex. E da época da pandemia, a Cauana, que é a CEO lá, a gente criou essa relação, a gente se conheceu pessoalmente há um mês atrás. Então, eu acho que o que é genuíno, o que é de verdade, a gente consegue sustentar, digamos assim. Porém, a gente fala de amplitude, mas também tem que falar dessa profundidade, né? Ao mesmo tempo que a gente aumenta o alcance, então a gente tem muito mais contatos, a gente vai muito mais longe, mas a gente tem a dificuldade desta profundidade. E no caso de vendedores acessarem os compradores, o presencial dava um pouco mais disso, né? O vendedor ia lá, apertava na mão, tinha uma conversa, entregava lá o catálogo, que era físico, um brindezinho, ficava lá na mesa, de repente se ia organizar a mesa, tem isso daqui, verdade, esse cara talvez pode me ajudar, enfim, o negócio estava um pouco mais sólido, tinha um pouco mais de profundidade. E com o online hoje, o número de
acessos de vendedores para compradores, vamos pegar uma grande empresa de exemplo, é absurdo. Quantos vendedores tentam acessar aquele comprador todo dia, toda semana, todo mês? É impossível ele atender todo mundo. Verdade. Então, acaba tudo ficando muito mais raso e a gente acaba sendo dependente muito da tecnologia, porque o comprador também não vai lembrar de todas as opções, todos os e-mails que ele recebeu, todas as mensagens no LinkedIn, no WhatsApp, ligações, etc., de opções de fornecedores. Então, a gente precisa contar muito com a tecnologia, porque tu acaba dependendo do cadastro que você fez lá no sistema, seja um fornecedor, de ser selecionado para um bid, tá tudo muito certinho, homologado, enfim, de seguir este processo. As boas oportunidades dessa profundidade, né, desse acesso mais humano, eles acabam acontecendo sim, voltando ao começo da conversa, nos momentos que geram a oportunidade de um bom networking, de um evento, de uma conversa num podcast, às vezes, as próprias redes sociais, LinkedIn, quando a ajuda é genuína, né, quando ela tem um real interesse em ajudar e não só em... Captar leads. Exatamente. Eu não sei vocês, mas uma coisa que eu não gosto é quando eu recebo no LinkedIn aquelas mensagens, sabe? Aquela mensagem padrão que o cara pega a mesma, copia e cola e manda para um monte de gente. Acabei de receber uma agora de manhã, mostrei até pra Juliana, eu posso ajudar sua empresa com tal coisa. Juliana, sua empresa precisa... Eu só visualizo e ignoro. Pô, tá na cara que você mandou essa mesma mensagem para muita gente. Eu sempre tento responder todo mundo que me manda alguma mensagem direta, mas realmente, às vezes vem um cara que procura, né, pela empresa, pelo meu perfil, e pergunta se eu quero comprar, sei lá, uma fresadora, né? Algo que absolutamente não faz sentido. Ele né? nem estudou seu perfil direito para saber se aquilo faz sentido para você. Eu já cheguei a dar feedback, falar, cara, ó, isso não é legal, né? Vejam o meu perfil, mas é claro que hoje em dia tem essa parte também da tecnologia que muitos disparos são automáticos, né? Mas eu acho que, assim, você trouxe um ponto importante que é uma dor que a gente ouve muito dos vendedores, no sentido de que os compradores não dão retorno. E, às vezes, não é nem em função da primeira abordagem. É em função até do processo de concorrência que ele está participando. Ele acha que a proposta dele entrou num buraco negro. No limbo. No limbo, e ele não tem retorno, não sabe. Ele manda uma mensagem, 2, 3, e não tem resposta. Mas, por outro lado, você trouxe um viés também importante, que é isso que você falou, é bem verdade. A quantidade que a tecnologia trouxe também de informação que o comprador acaba recebendo por parte de fornecedores é hoje muito maior. Ele é muito mais estimulado, né? E aí também como é que faz, né? Para a gente filtrar isso e falar só com quem a gente quer falar, enfim, etc. Eu acho que tem uma dor aí importante para ser colocada. Mas eu queria trazer uma pergunta sobre isso, Juliana, que é assim, quando você falou de perfil lá atrás, e aí falando pegando esse problema, vamos dizer assim, de comunicação, né, que os vendedores colocam, tem uma questão de atendimento. Teve um evento que a gente fez, até uma colega nossa, Érica, que escreveu o livro contigo, ela falou assim para mim, poxa, mas se o meu comprador não atende bem o fornecedor, como é que ele está atendendo o meu cliente interno? Porque é a mesma pessoa, né? Como é que você vê isso, Juliana, a questão do atendimento dentro desse soft skill aí que você já tinha colocado, em relação aos compradores, né? Como é que está a formação deles também, ou como que as empresas, se é que estão fazendo alguma ação de colocar esse ponto de atenção de que relacionamento também se traduz em atendimento, em retorno, em informação e etc. Você vê que as empresas estão vendo isso ou não? Então, hoje eu atuo também com consultoria na área de supply chain, especialmente, eu particularmente cuido dos projetos na área de compras. E uma coisa que me chama a atenção é que a gente vê muitas empresas estimulando a capacitação para a equipe no strategic sourcing, em negociação com um viés de redução de custo, né? Então, existe sim uma demanda grande por treinamentos de técnicas de negociação e tudo mais, mas sempre nesse viés de redução de custo, do benefício para a empresa, enfim. E muito poucas empresas enxergam a necessidade desse desenvolvimento de soft skills no sentido do relacionamento também com o viés fornecedor.
nos 2, 3 últimos anos que eu comecei a perceber mais o viés de gestão e desenvolvimento de fornecedores e a preocupação vindo um pouco para esse lado. Que caminha também com o que a gente falou há pouco, né? A pandemia acabou dando uma amplitude muito grande e afunilando numa profundidade muito pequena desses relacionamentos. E também trouxe a atenção para as opções de sourcing que a gente precisa ter, então, cada vez mais opções de fornecedores, né? Seja nacional, seja importado, seja regional, enfim, o sustentável, vou comprar do grande, mas também vou desenvolver o pequeno e tudo isso. Então, o viés de gestão e desenvolvimento de fornecedores, ele acaba estando numa crescente. Então, ainda é uma preocupação, digamos assim, das menores em destaque que a gente vê dentro das empresas. Porém, com essa crescente da pauta gestão e desenvolvimento de fornecedores, ela tende também a ser uma das próximas soft skills a serem destacadas no mercado. Sei lá, talvez daqui uns 2 anos a gente esteja falando mais sobre isso. Hoje ele acaba sendo raso porque o comprador, ele é bombardeado de muitas outras coisas. Ele tem muitas metas e muitas pessoas cobrando. Sempre digo que o comprador tem que ser uma pessoa que tenha a habilidade de se automotivar. Porque apanha do gestor, apanha do cliente interno, apanha, é fornecedor reclamando que não teve retorno, isso, aquilo, e daí ele tá correndo atrás de 1001 coisas, né? Quando dá tudo errado, a culpa é do comprador, quando dá tudo certo, ninguém lembra. É a velha história, Clássico. aquela lista É um clássico, extensa, né? que todo mundo já conhece. Então, ele precisa se automotivar, né? Ele precisa manter isso equilibrado e acaba que também não entra na prioridade dele no dia a dia lembrar de tudo isso. Confesso para vocês, eu já entrei no portfólio de pessoas que esquecem mensagens no WhatsApp sem responder. Até 2, 3 anos atrás, eu achava isso o cúmulo, eu ficava super chateada. Porra, me deixou no vazio, né? A pessoa não me respondeu, a pessoa me esqueceu, tem que ficar cobrando. Hoje eu já entrei nesse grupo. Volta e meia, eu tô dando uma revisada lá. Nossa, eu não respondi essa mensagem, eu jurava que eu tinha respondido. Nossa, eu não lembro nem de ter visto essa mensagem, ela tá aqui visualizada. Então, eu criei esse hábito de, pelo menos uma vez por semana, eu paro e dou uma revisadinha. O que eu deixei passar essa semana? Ah, verdade, deixei o Vidal aqui. Vou responder ele agora, com 1 semana de atraso. Tá explicado. Entendi Tá agora. explicado, Tá Vidal. bom, não. Então, é isso, né? Ainda é uma deficiência, porém, na minha visão de como as coisas têm evoluído dentro da área e como consultoria, o que a gente vê acontecendo dentro das empresas, é algo que vem aí. É uma pauta que vem aí. Uma pauta para o futuro. Legal. Breve. Você falou, né, do bombardeado disso, daquilo, você falou do cliente interno, né? Nosso bate-papo antes de começar a gravar, o André falou, né, que uma das grandes diferenças do comprador e do vendedor é que o vendedor ele vai atrás. O comprador tem o estigma da requisição, ele é requisitado a fazer algo, né? Quando eu vejo networking, tem um networking que às vezes é muito esquecido pelo comprador, que é o interno, né? Eu vejo muitos casos que o comprador e o requisitante, eles não falam a mesma língua, né? O comprador quer uma requisição perfeita. A requisição perfeita, né? Aquela que vem com um escopo super detalhado, que não tem uma marca específica, que é um escopo que eu posso só botar para o mercado e procurar vários fornecedores, mas cara, essa requisição não existe, né? O quanto que esse networking interno do comprador poder estar perto desse requisitante, e é claro que para isso precisa de abertura dos dois, né? O quanto que isso é importante para todo esse processo de qualidade no processo de compras, né? E o quanto que esse comprador precisa olhar para isso não apenas quando for requisitado, que isso é uma manutenção, né? O networking ele é uma construção e uma manutenção, né? Como que ele olha para isso olhando para o networking interno, falando dos nossos queridos clientes internos? Bom, eu acho que aqui a gente volta para a pauta da inteligência relacional, né? De saber criar relacionamentos, nutrir esses relacionamentos, e isso faz parte não só do ambiente fora da empresa, com outros compradores, com o ecossistema de compras, com vendedores, mas também com o cliente interno. Porém, quando a gente fala de cliente interno, eu já tive experiências em empresas de indústria, varejo,
grandes empresas, empresas familiares. E eu arrisco dizer que isso também é muito dependente da cultura da empresa. E que, às vezes, a gente vê o comprador chegar... fui contratado agora, ele chega do mercado ali cheio de energia, cheio do querer fazer, cheio do querer nutrir essas relações, mas a cultura da empresa não é essa. E aí aquilo não encaixa, não funciona. Então, acaba sendo um desafio grande, porque isso tem que ser uma mão dupla, né? O cliente interno também tem que entender isso. Então, uma boa prática que eu já vi funcionando, já implementei em algumas empresas, enfim, é a reeducação do cliente interno nesse sentido. Tem até vou dar um exemplo aqui, um workshop legal que eu já fiz algumas vezes. 2 áreas em conflito. Vou usar manutenção. Manutenção, normalmente, é aquela área que chega com parafuso, coloca em cima da mesa e fala, eu quero um desse. Então, o que é isso? Um desse. Como é que é o nome? Desse. É isso. Tira uma foto, né? E o parafuso ainda é um caso simples, né? Eu já vi chegarem com peças gigantescas, né? E aí o comprador fica, nossa, eu não sei nem o que fazer com isso. Daí sai falando, o comprador não sabe nem comprar o parafuso, né? E daí gera todo aquele burburinho. Então, o que a gente fazia? Chegava lá, na época eu trabalhava na cadeira de inteligência em compras, então não era compradora e nem cliente interno, eu estava ali no meio do caminho. Chegava lá, área de manutenção, seguinte, vamos fazer um workshop com a área de compras para vocês educarem eles no que eles precisam atender vocês. Faz uma lista para mim de tudo que vocês acham que não funciona no compras. E lá no compras falava a mesma coisa. Galera que compra manutenção, façam uma lista de tudo que vocês acham que a galera da manutenção não sabe requisitar para vocês e não funciona na hora de comprar. Juntava essas 2 listas, dava uma... Como é que eu posso dizer? Uma incorporada ali no negócio para não ficar, tipo, uma área atacando outra. Juntava todo mundo numa sala, colocava um coffee break na mesa, dividia a galera e falava o seguinte... Criei aqui um problema para dividi em grupo, criei um problema para cada grupo resolver. Tem umas coisas que não estão funcionando e vocês vão resolver juntos. Aí, às vezes, eu via, a manutenção e o comprador reclamaram da mesma coisa, só que de ângulos diferentes. Colocava os 2 fulaninhos juntos. Vocês têm esse problema aqui para resolver. Vamos lá. E a gente faz uma série de dinâmicas e atividades para todo mundo resolver isso. Faz isso de uma maneira recorrente, não é só lá aquela 2, 3 horas de workshop, né? Faz rodadas, implementa, coloca alguém ali que está envolvido no processo para realmente acompanhar. E aí, você entendeu por que ele faz desse jeito? Você entendeu por que para ele não funciona desse jeito? Vocês entenderam como que vocês podem equilibrar isso e tal? No fim de resolver, e assim você vai, aos poucos, ensinando a cultura de que o construir juntos é mais funcional, de que o relacional é importante, enfim. Porém, de novo, a cultura da empresa tem que estar aberta a isso. E se ela não estiver, a gente precisa trabalhar esse ponto. Senão, é só uma cobrança. Comprador, você tem que ir lá e fazer um bom relacionamento com o seu requisitante. Aí o comprador fica lá ajoelhando no milho, né? E ainda assim sofrendo e o negócio não funciona. Chegou o próximo comprador, girou a cadeira, ele tem que ir lá e ajoelhar no milho de novo, construir tudo de novo. Enfim, por quê? Porque não é cultural. Então, acho que o maior desafio é esse. Ju, a gente está falando de comprador, né? Até aqui, comprador. Eu queria fazer uma pergunta voltada para a liderança. E é uma pergunta bem objetiva. Se você tivesse que escolher 3 atributos, principais atributos, na tua visão, que uma boa liderança de compras devia ter para ser um bom líder de compras, quais seriam esses 3 atributos? Eu acho que o primeiro dele é o olhar estratégico. O que eu chamo de olhar estratégico? Ele saber enxergar o todo e ligar a estratégia da companhia com a estratégia da área. Às vezes, sei lá, a companhia está precisando de fluxo de caixa, prazo de pagamento, e ele está ali forçando a galera no saving, e não está forçando o prazo de pagamento, e vice-versa, enfim. Então, ele saber trazer as necessidades da companhia, as necessidades macro, em metas para a área através desse olhar estratégico. O segundo ponto, com certeza, né, a gestão de pessoas, né? Especialmente a habilidade, quando eu falo de gestão de pessoas, da comunicação. Vamos lá, um líder que tem uma equipe de 30 pessoas.
tem diferentes pessoas, diferentes perfis num grupo de 30 pessoas. Ele não pode se comunicar da mesma forma com todo mundo. Ele não pode dar o feedback da mesma forma para todo mundo. Por mais que exista lá, sei lá, um processo de PDI padrão dentro da empresa, ele tem que saber traduzir isso nas linguagens diferentes dentro da equipe. Então, essa arte da comunicação com a equipe, do traduzir o que a empresa quer, o que a empresa precisa para cada nível, acho que é indispensável. E a última, eu acho que eu fui uma pessoa muito sortuda e abençoada com os líderes que passaram no meu caminho. Vai ter que ter um pouco de sorte, talvez? Tem que ter um pouco, né? É bom estar... Sempre é bom, A gente né? precisa estar preparado, mas contar com a sorte também é bom. Claro, também tive líderes ruins, mas uma minoria. Porque todos sempre me incentivaram muito a crescer. Todos me desafiaram e me tiraram da minha zona de conforto. E posso dizer que todos os grandes desafios que eu assumi na minha carreira eu não estava pronta para. Eu fui empurrada para. Né? Se você for esperar, nossa, tô pronta, é agora. Quando é que você se sente realmente pronto para alguma coisa? Isso não existe. Então, eu acho que o bom líder, ele procura o que tem de melhor, a maior habilidade de cada pessoa e instiga ela para aquele caminho. E, às vezes, dá aquele empurrãozinho que é, sabe, a coragem que falta na gente. Ele dá aquele empurrãozinho e vai na força. Que no primeiro momento você pensa, pô, ele tá me jogando no fogo, não precisava nisso. Daqui a um tempo você pensa, pô, ele me valorizou, né? É o tipo de coisa que a gente só enxerga depois de um tempo, quando a gente consegue entender o que aconteceu. Então, acho que esses são os pontos que eu mais valorizo numa boa liderança. Legal, Ju. Isso que você falou, principalmente essa última, né, de ser empurrada, isso é muito bacana. No evento desse ano, né, a Érica comentou justamente isso, o protagonismo do comprador, né, ele buscar esse desenvolvimento. Eu tenho uma palestra que chama Não Nascemos Compradores, que justamente faz essa provocação, né, o quanto que o comprador ele está acostumado a empresa tem que me oferecer um treinamento, a empresa tem que me mandar para um evento, né? E o quanto ele tem que assumir esse protagonismo, né? De saber que, por exemplo, tá lá no Conecta, vai ajudar ele, que se a empresa não colocar ele lá, que ele pode e deve, né? Comprar seu ingresso e participar, que vê isso como um investimento dele, para a carreira dele, né? Como que você vê isso nos profissionais? Que eu vejo um pouco dessa mudança, mas ainda é pequena, né? Porque se por um lado a gente tem vendedores que enxergam na sua capacitação um potencial de eu vou ganhar mais porque eu ganho comissão, né? O comprador, por outro lado, ele fala, cara, se eu melhorar, o que eu vou ganhar com isso? Vai ser o crescimento profissional e tal, mas eu acho que a empresa tem que investir nisso. Só que assim como o compras não ganha comissão, o RH também não, a TI também não, né? O fiscal também não, e essa galera toda se capacita, né? Então, como que você vê esse protagonismo no profissional do compras? Eu acho que os grandes saltos que eu dei na minha carreira aconteceram quando eu larguei mão desse pensamento de que a empresa precisava fazer algo por mim. Por muito tempo eu tive este pensamento. Porque é uma cultura em que a gente acaba sendo inserido, né? De que a empresa precisa te dar o vale não sei o quê, a empresa precisa te dar o vale não sei qual. Aí a empresa vem e traz alguns treinamentos específicos ali e você acaba criando um viés de que tudo tem que vir dela. Mas também tem o viés de que você também pode propor coisas à empresa, né? Você também provavelmente tem algo a compartilhar. Então, tipo assim, eu sou boa em Excel. Eu vou oferecer aqui pro meu gestor que eu posso dar um treinamento pra galera mais júnior aqui de Excel. Vou me colocar à disposição da empresa. Eu vi aqui que vai ter o Conecta Sul. Pô, não tenho grana para ir. Mas eu posso também propor para a empresa. Olha, meu gestor, você viu esse evento que vai ter aqui? Pô, vamos lá, acho que pode ser legal para nossa equipe, enfim. Ou eu gostaria de ir. Não vai dar. Pô, então
sei lá, uma ajuda de custo. Tem muitos compradores que me procuram nessa época de Conecta, pedindo isso, a empresa não está bancando o meu ingresso, a gente consegue um desconto, não consegue, como é que é? Muitos acabam, a empresa bancou logística para eu ir, vai me arrumar o hotel, mas eu vou ter que bancar o ingresso. Então, eles também buscam esse meio termo. Então, acho que o primeiro ponto é perder o medo de levar as opções para a empresa. Perder o medo de mostrar essa vontade. Não ficar esperando. A empresa tem que enxergar que existe um evento, tem que lembrar de mim, tem que me inscrever e vir aqui me entregar tudo pronto e dizer, olha, vai lá pro treinamento que vai ser legal. Então, esse é o viés que a gente precisa esquecer. Mas eu acho que o principal deles de que é por nós, né? É por mim, é pela minha carreira, é para o meu currículo, não é para o da empresa. Ah, mas aí eu vou voltar mais capacitado, vou entregar mais resultado para a empresa. Que bom. E daqui a um tempo deve vir um reconhecimento sobre isso. Se não vier na empresa, o mercado está aí. E se você estiver bem capacitado, bem preparado, o reconhecimento vem. De algum lugar ele vem. Se você se movimentar, as coisas acontecem. Se você ficar parado, o ângulo é sempre o mesmo. Ô, Ju, você sabe que mais de 20 anos atrás, eu tive uma das grandes... De tempos em tempos, a gente tem grandes lições, né, na vida. Uma das que eu tive, aconteceu num episódio parecido, você falou, me lembrei, que eu trabalhava numa empresa no Rio de Janeiro e eu era coordenador de compras nessa época. E tinha uma colega minha, uma outra coordenadora de uma outra área, que teve um evento em São Paulo, a empresa pagou o ingresso e a passagem. Ela foi e tal, legal. Aí passou alguns meses, outro evento, foi ela de novo, foi para São Paulo. Mais um tempo, terceiro episódio, no mesmo ano, ela de novo. Aí eu cheguei para o meu chefe e falei, poxa, eu também queria ir, mas tem alguma inscrição? Como é que faço? Eu estou me declarando aqui interessado, por que só vai ela? Aí ele virou para mim e falou assim, e aí vem a lição. Ela me pediu 20, eu aprovei 3. Quantos você me pediu? Aí eu entendi. Desculpa aí. Recado está dado, entendi. Foi uma lição que eu aprendi. Recolho né? minha. Não, mas foi uma lição, eu fui lá todo, poxa, não, acho que eu não falei. Indignado. Não foi bem assim, né? Foi um pouco mais respeitoso, mas de toda forma foi essa pergunta, né? Como é que eu faço para me candidatar aí também? Aí, ó, ela me trouxe Exato. 20 opções. Não fui eu que propus, ela trouxe as opções. Eu aprovei 3. E você? Quantos você trouxe? Ou seja, ela fez o dever de casa, né? Ela pesquisou e tal. Não, e às vezes você tem treinamento, né, que eu fiz já em uma das empresas que eu passei, a gente criou um programa de compras de vários meses e a proposta, uma baita de uma formação com grandes profissionais, e a gente era um módulo por mês, na sexta e no sábado. No sábado. Né? Eu vou ter hora extra, eu vou ter banco de horas, eu vou ter não sei o quê. Aí o jogo vira, né? Não vai, né? É um convite, né? Ainda sobre capacitação, vem mudando, mas infelizmente compras é uma das áreas que se tem uma cultura de eu aprendi fazendo, né? A velha história de ninguém escolhe ser comprador, né? Eu não falei, pai, quando eu crescer eu quero ser comprador. Não, a gente cai de paraquedas, todo mundo tem a sua história de como caiu de paraquedas em compras, e ali chegou e ali aprendeu a fazer. Sem treinamento, né? E infelizmente existe muito essa crença, né? De, cara, eu não preciso de um treinamento, de uma capacitação externa, porque eu tô aqui, eu já tô há 15 anos como comprador, eu sei o que é ser comprador. O quanto que é verdade ou mito, né, eu sei que tem agentes que influenciam isso, como você falou, de gente compartilhando os seus conhecimentos que estão ali do seu lado no dia a dia, o que ainda é raro, deveria acontecer mais nas empresas, né? Mas o quanto tem de mito nisso, de eu aprendo fazendo? Eu acho que o aprender fazendo não é um mito, ele é uma realidade, né? Qualquer coisa que a gente se propor a fazer e colocar a mão na massa de fato, isso vai acabar acontecendo. Eu acho que a grande chave aqui é eu aprendi fazendo, mas eu me atualizei. Eu tô quase 18 anos no mundo de supply chain. Se a gente olhar aqui, vamos lá, 15 anos atrás, como que era o mundo de compras? 10 anos atrás? 5 anos atrás? E agora? Quantas reciclagens nesse meio de caminho são necessárias? Quantas coisas se transformaram e continuam se transformando e vão cada vez mais rápido se transformar, né? Claro, tem surgido mais capacitações,
Hoje a gente já tem pós, MBA, poucos ainda, poucas opções, mas já tem algumas aí no mercado, voltadas ao mundo de supply. Tem bons cursos em escolas de negócio, enfim. Então, eu acho que a capacitação ela vem surgindo. Mas ela é justamente para esse viés. Você cai lá na área de compras, você aprende fazendo, e aí como você busca evoluir e como você busca se atualizar. Eu acho que essa que é a chave para você não cair no sempre foi assim, aprendi fazendo. Ah, mas meu ex-chefe de 10 anos atrás fazia desse jeito, continuo fazendo, Eu acho que enfim. mais do que a questão do aprender fazendo é o como você faz, né? É isso que você falou. Então, existem técnicas, existem teorias, né? Que às vezes pode facilitar a tua vida no dia a dia e que, dependendo de quem estava ao seu lado ou como você aprendeu, o que você disse, você não se atualiza e vai ficar fazendo a mesma coisa durante muito tempo. O que nos trouxe Né? até aqui não garante futuro, né? Você imagina um médico, né? Exatamente. Falar que aprendeu Gostei da frase. fazendo. O médico que fala, eu aprendi fazendo, coitado dos primeiros pacientes dele, né? O piloto do avião, vou aprender fazendo. Ele fala, pô, que sorte você tá vivo, né? Ou aquele que não se atualizou. Você Exato. chega no consultório e tem um certificado na parede dele de 15 anos atrás. Mais nenhum. Aí você olha ao redor, assim, será que eu vou, não vou? Bom, Juliana, a gente chegou aí no limite aí do nosso tempo. Obrigado por você estar aqui, mas antes, né, de a gente fechar, primeiro a gente tem que agradecer novamente os nossos patrocinadores, aí tem uma surpresinha para a Juliana. Então deixa eu agradecer novamente aqui, primeiro a Nutrito, Natureza que Nutre, novamente tem os produtos ali, e a surpresa para você, Ju, que o nosso patrocinador está te oferecendo um voucher de R$300 Olha! na compra de qualquer produto do site deles, depois eu passo o voucher para você. Amei! Me pegou bem na minha fase fitness. Que legal. Ó, certinho. Legal. Nutrito são produtos naturais, né, voltados para a área de saúde. A gente que trabalha tanto tem que cuidar da saúde, né? Isso aí. Queria agradecer também a For You Consult, é uma corretora de seguros, né, que transforma em riscos difíceis em estratégias inteligentes. A For You tem essa pegada de consultoria para seguros, também está aqui o contato, só você entrar em contato, eles vão ter o maior prazer de atendê-los. O que mais, Vidal? Agradecer a VRV, ajudando as empresas aí na evolução estratégica de suas áreas de compras, e a Outplan, com sua ferramenta de procurement, o Outbuy Center, gestão de compras inteligente. Judo Conecta, recado final para o pessoal que está ouvindo a gente. Alguma última mensagem? Recado final, então, faltam 8 dias para o Conecta Sul, nosso 6º fórum aqui da região sul do Brasil. Maior da região sul e já um dos maiores do Brasil dentro do segmento. 6 anos de fórum e 7 anos do grupo Soul Conecta. É uma honra fazer parte desse ecossistema e fomentar esse ecossistema na região sul. Todos convidados a nos encontrarmos lá e comemorarmos o Dia do Comprador juntos. Que maravilha, Dia do Comprador, viu, galera? Lembrem dessa data e peçam para o RH de vocês colocar no calendário, né? No calendário. Dia do Comprador. Juliana, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Um prazer ter você presencialmente aqui com a gente. Obrigado, André. Obrigado, Vidal. Obrigado, Juliana. E a gente se vê no próximo episódio. Nos vemos no próximo. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.